na página 18, para a gente dar uma pequena introdução, né, no meio da apostila, vamos dizer assim, sobre o cronograma dos escritos até a impressão e a Bíblia como um livro. Lembra que eu falei que o códice ou códex é o formato que nós usamos hoje, né? Um formato como revista. Então, mas esse formato, hoje nós temos ele impresso no papel, né? A impressora faz isso, dependendo da impressora, em 30 segundos. Tem uma máquina que apostila ali, às vezes é manual, às vezes não é mais manual, tem já a máquina para apostilar, enfim. Então hoje a gente tem todo esse conteúdo. Por exemplo, tem aqui a Bíblia de Jerusalém, né? Que é uma do pastor Gilvan, e eu tenho aqui a Bíblia Pentecostal, de estudo pentecostal. Então hoje, essa Bíblia de estudo pentecostal ela é muito aceita nas Assembleias de Deus, igrejas pentecostais. Então toda a nota do rodapé, a teologia da nota do rodapé, já é uma teologia pentecostal, né? Já é uma teologia que nós acreditamos. Aqui vai ter estudos sobre o Espírito Santo da forma que nós acreditamos, enfim. Se eu pegar uma Bíblia de estudo de Jerusalém, aí já vai ter outros estudos diferentes, porque a Bíblia de Jerusalém é uma Bíblia católica, né? E assim por diante em todas as outras Bíblias. Thompson, Bíblia da Mulher, Bíblia do Obreiro, King James, enfim. Mas hoje nós temos aqui na nossa mão a Bíblia. Como eu já falei, a Bíblia não é um livro, a Bíblia são 66 livros, né? 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento, que compõem a Bíblia, que Bíblia vem de uma palavra, Biblion, e Biblion está no plural de livros. Então, na página 18, nós temos aqui cronograma dos escritos até a impressão e a tradução da Bíblia como um livro. Com o passar do tempo, foram feitos esforços para traduzir a Bíblia para as línguas do povo. Poucas pessoas sabiam ler os idiomas originais, e até hoje poucas pessoas continuam sem saber, né? O grego e o hebraico. A maioria de nós teria dificuldade para entender a Bíblia, para entender a palavra de Deus hoje, se estivesse disponível apenas nas formas antigas. Eu acho que o Gilvan falou que teve um papa que ele acreditava que o grego e o hebraico eram idiomas divinos. Então ele chegou a criar leis na época justamente para não tirar do idioma original. Aí teve outro que falou o seguinte: a Bíblia não é para todo mundo, então ela não pode sair também do seu idioma original. Então houve todas essas dificuldades para que a Bíblia realmente chegasse para nós aqui, não só aqui, mas principalmente do lado de cá que a gente está, sem ser aquele lado mais do Oriente, né? Esse lado mais de cá, das Américas, né? Principalmente para cá, para o lado das Américas. Quase 300 anos antes de Jesus vir na Terra, começou-se a traduzir as escrituras hebraicas. Então lembra que eu falei? Quando Jesus existiu, já tinha uma tradução chamada Septuaginta, que foi escrita por 70 pessoas, 70 homens. Então eles já tinham ali o auxílio da Septuaginta. A Septuaginta ela era a tradução do hebraico para o grego, porque o grego era a língua oficial. Lembra lá do período interbíblico que nós falamos do Alexandre o Grande? Só para a gente se localizar, Alexandre o Grande. Em 332, certo? Então Alexandre o Grande ele implantou a cultura helenista, que era uma cultura mais livre dos gregos, certo? Junto com essa cultura helenista, ele implantou o idioma grego. Então, por isso que na época de Jesus, esses 330 aqui é antes de Cristo, tá? Por isso que na época de Jesus, quase poucas pessoas falavam o hebraico, embora muitos deles ainda sabiam. Porque 300 anos estava recente ainda, né? Quase todo mundo já falava o grego e alguns ainda falavam o hebraico. Então, o grego, ele era uma língua, né, top, uma língua que todo mundo falava. Aí veio Jesus, veio os discípulos, veio a igreja primitiva. Aí quem começou a imperar em Israel, ali em Jerusalém? O Império Romano. O Império Romano. O Império Romano falava grego? Não, o Império Romano falava latim. Então, consequentemente, o grego foi sendo deixado de lado, assim como o hebraico estava sendo deixado de lado lá, e estava, então, uma língua oficial que o mundo inteiro estava falando, que era o latim. Então, aqui já não era mais a Septuaginta, certo? Septuaginta. Tá fazendo irritação essa caneta, né?
Então, aqui a Septuaginta não é que ela deixou de existir, mas começou-se, então, uma nova tradução chamada Vulgata Latina, certo? Por São Jerônimo. Eu estou só resumindo, tá, pessoal? Isso aqui eu creio que o Giovanni já deu uma pincelada daquela coisa, mas a gente pode chamar só de Jerônimo, não tem problema nenhum. Então, a Septuaginta ela foi sendo deixada de lado. Aquele que não tinha conhecimento do grego, mas tinha do latim, agora ele tinha a Vulgata Latina, que surgiu mais ou menos 400 depois de Cristo. Certo? Até aqui tudo bem? Alguma dúvida? Não? Então, quando a gente lê Atos dos Apóstolos, quando a gente lê os Evangelhos, quando a gente lê lá Jesus, eles tinham o auxílio da Septuaginta, tá? Mas lembrando que ainda não era em formato de códice ou de códex, não era em formato de revista, não era em formato de livro, eram os pergaminhos. O próprio Jesus abre um rolo lá no templo, né, na sinagoga, e faz uma leitura de Isaías. Então ali ele abria um rolo. Esse formato de códex, lembra que eu falei na outra aula, ele começou a aparecer mais ou menos 200 anos depois de Cristo. 200 anos depois de Cristo, já tinha o Novo Testamento, que foi escrito nos 98 primeiros anos da igreja, nos 100 primeiros anos da igreja. Então, São Jerônimo, ele já lança a Vulgata Latina com a tradução do grego para o latim. Por isso que às vezes a gente faz confusão na nossa cabeça. Quer ficar, poxa, mas do hebraico foi para o grego, Se a gente entrar na história, lembra que eu falei que às vezes quando a gente vai tentar entender alguma coisa, a gente entra na história e entende mais? Hoje a senhora tem quantos anos? 5'9". Se eu for tentar formar a personalidade da irmã Áurea hoje, vou usar a senhora como exemplo, tá? Talvez eu vou falhar, porque eu não sei a história dela, né? Se eu falar, pô, a irmã Áurea é bem de vida, tem dinheiro, pode emprestar dinheiro, tô brincando. Pode emprestar dinheiro, ou se eu for formar uma personalidade da irmã também, ou se vocês forem formar uma personalidade minha, a personalidade, o momento, ele é feito através da história. Então fica fácil hoje alguém falar assim, eu não acredito na Bíblia, né? Eu leio, não entendo nada e tal. Se a pessoa não entrar na história, na geografia, no contexto financeiro da época, num pano de fundo, lembra que eu falei na primeira aula? É uma cultura hebraica, uma cultura dos judeus, uma cultura que foi instituída por Deus, porque o povo judeu é um povo que sempre foi um povo querido por Deus. Então, se a gente não entrar nessas questões, fica difícil a gente entender muita coisa. Lembra da aula de exegese? É você extrair do texto, não você colocar coisa no texto que não existe. Senão não é exegese, é exegese. Você está colocando coisa lá dentro do texto. Então, a mesma coisa relacionada à Bíblia. A gente precisa entender. Aí vem um camarada, não gosta de teologia, fala que não precisa de teologia. Como que ele vai entender essas questões aqui? Ele acha que ele nasceu e a Bíblia caiu assim do céu, assim em português. Plum. Porque demorou bastante, né? Para mudar de um idioma para o outro. Exatamente. Exatamente. Demorou 700 anos. É o que a apostila fala aqui para nós. Né? Então você imagina o sacrifício. Aqui foi 70 homens para traduzir do hebraico para o grego. Agora você imagina o São Jerônimo. Provavelmente deram o nome dele, mas tinha uma junta por trás também. Mas você imagina ele também traduzindo do grego, que já não era mais uma língua tão interessante, que agora seria o latim, para o latim. Né? Então foi um trabalho muito árduo aí para essas traduções chegarem até nós hoje. Na continuação da apostila da página 18, quase 300 anos Jesus viveu, quase 300 anos antes de Jesus viver na Terra, começou a se traduzir as escrituras hebraicas para o grego. Essa tradução é conhecida como Septuaginta, e aí fala depois, uns 700 anos mais tarde, Jerônimo fez a tradução famosa conhecida como Vulgata, que é a Vulgata Latina. Trata-se da tradução e das escrituras hebraicas e gregas para o latim, certo? Que é o que eu falei aqui. Que era a língua comum do Império Romano na época. Com todo o latim, como todo o latim, com o tempo, o latim deixou de ser a língua comum. Apenas pessoas bem instruídas entendiam esse idioma. Então o Império Romano ele também foi enfraquecendo. E, consequentemente, né, foram surgindo países, o mundo foi sendo populado. Pela Bíblia, a gente entende que o mundo tem 6.000 anos, aproximadamente 6.000 anos. Mas os cientistas vão dizer que tem muito mais, tem mais de 150 milhões de anos. Né, entre galáxia, entre isso e entre aquilo. Provavelmente, Roma é uma cidade, não é um país, né?
É uma cidade que ali está o 100% do catolicismo está ali. Então, provavelmente, as missas que eles fazem é em latim. Você vê que alguns padres, eles falam muito latim. Então, hoje a gente vai falar, por exemplo, Salmo 23, no original do hebraico, Adonai Roi Loikshá. Se um padre for recitar um salmo antigo, provavelmente ele vai recitar em latim. Porque na teologia que ele estuda também, eles focam muito latim. Lembra que eu falei que por um bom tempo, para a Igreja Católica, as línguas hebraico, grego e, consequentemente, o latim se tornaram idiomas divinos para eles, entendeu? Na cabeça deles. Certo? Então, vamos lá. Aí embaixo a gente vai ter um mapinha. Então, sempre que a gente fala em história, é sempre aproximadamente, tá, gente? Tá tudo bem, Gia? Até aí? Tá? É que você pega sempre no online, né? Aí agora presencial dá para entender um pouco melhor, né? Então, 1513 AC, antes de Cristo, até 98 depois de Cristo. Esses são os 1600 anos que a Bíblia foi escrita, certo? Então, lá no ano 100, aí na apostila está o ano 100, mas oficialmente esse formato aí de códex ou códice, qualquer uma das duas palavras serve, foi oficialmente a partir do ano 200 que começou a aparecer. Aí depois, no ano 400, deixa eu ver aqui que saí da apostila. No ano 400 surgiu a tradução do Jerônimo. Aí olha só que interessante. A outra tradução, que foi surgir em inglês, que o inglês começou a ficar fluente, e o Império Romano foi sendo deixado de lado até deixar de existir, né? A primeira tradução foi escrita por Wycliffe, em 1380. E aí o inglês hoje é uma língua universal. Por incrível que pareça, o inglês não é tão forte como foi a língua grega. Mas o inglês hoje é muito forte. Eu não vou falar muito porque aqui tem aula de inglês, né? Senão vocês não vão fazer aula de inglês aqui. Aí, em 1455, em Gutenberg, né, surgiu a primeira Bíblia impressa. 1534, na Alemanha, por Lutero. 1938, para mais de 1.000 idiomas. Vocês lembram no Brasil? Deixa eu ver, acho que está na página 1, 1758, né? Chegou aqui no Brasil. No Brasil não, em português. Né? Em português. Que é onde que fala a história do João Ferreira de Almeida. Acho que está na outra apostila. Que o Gilvan, gente, ele acabou me embananando. Que lá na clínica eu dou aula com uma outra apostila. É a mesma matéria, ó, para vocês verem. Mas é outra apostila. E aí quando eu vim para cá, ó, essa outra já tem, ó. João Ferreira, ó, em 1748. E em 1753 foi impressa a primeira Bíblia em português. Certo? Quando os portugueses vieram para o Brasil, oficialmente em 1504, assim que eles desembarcaram aqui no Brasil, a primeira coisa que eles fizeram foi uma missa. Tem um quadro. O Lucas deve saber desse quadro. Um quadro... Oi? Chegou, né? É um quadro chamado São Pedro, né? Missa de São Pedro, né? Que é a primeira missa que eles fizeram no Brasil. Assim que a embarcação desembarcou aqui, eles já fizeram uma missa aqui no Brasil. Então, mesmo fazendo a missa aqui, eles catequizando muita gente, para nós, só veio aparecer as primeiras Bíblias aqui depois de 250 anos. Então, se nós estamos no ano 2023, para nós aqui também, a Bíblia ela é muito recente. Ela tem menos de 300 anos, se a gente fazer uma conta rápida. Entende? Por isso que a maioria dos teólogos, a maioria dos profissionais, a maioria das pessoas que querem realmente estudar a Bíblia, eles acabam partindo para outro idioma. Porque em outro idioma, você vai ter muito mais conteúdo. Por exemplo, quem consegue falar inglês, ele vai ter muito mais conteúdo de livros do que a gente, artigos. Quem consegue ler, principalmente, inglês. Entende? É igual naquela época. Quem se destacava? Quem falava o grego, quem falava o hebraico, depois quem falava o latim, e assim por diante. Então, atualmente, nós vamos ter aqui um problema, tá? A Bíblia está disponível em mais de 2.600 idiomas. Só que eu fiz uma pesquisa rápida, tem mais de 7.000 idiomas no mundo. Então, enquanto a gente acha que a gente está indo no caminho certo, a gente ainda está muito atrasado. Imagina o tanto de idioma que tem para ser escrito a Bíblia.
idioma, dialeto. Tem país na África que fala três dialetos, 3 idiomas. Então, de 7 mil, aproximadamente 7 mil línguas que tem no mundo inteiro, não tem nem metade do que deveria ter. Tem um colega nosso, que ele é missionário, e ele foi para a Coreia do Norte. Coreia do Norte, você sabe, é um país fechado, apenas 1% da população é cristão, mas não pode ser cristão declarado também, senão é morto. E ele falou o seguinte, que ele não podia, né, entrar nas casas para fazer o que ele tinha que fazer. Então ele era levado num colégio, nesse colégio militar tinha uma apresentação. Então pro militar que levava ele, que acompanhava ele falava assim, você tem alguém doente lá na sua casa? Conseguia lá, de certa forma, se comunicar com a pessoa? Tenho. Então, eu posso ir lá na sua casa orar? E ele pregou praticamente para os militares, para quem ele estava do lado dele, porque ele falou, eu não podia falar para a família, eu não podia falar para as crianças de um determinado colégio, porque toda hora tem alguém em cima de você. Então, assim, por exemplo, a Coreia do Norte seria um país que precisava ser trabalhado essa questão, né? Entre outros inúmeros países. Tem país que não chega ônibus, tem país que não chega avião, tem país que não tem saúde pública. Então, quanto mais a Bíblia, né? E vale ressaltar que a Bíblia é o livro mais lido do mundo, mais conhecido do mundo e o livro mais vendido do mundo. E ainda tem muita coisa para fazer ainda. Até aqui, tudo bem? Eu só dei essa introdução aqui, gente, só para a gente se pegando no meio do caminho aí e não se perdendo. Tem um amigo nosso que ele fez um curso de teologia com o Gilvan, com o pastor Gilvan, e ele fala que estudou 2 anos e não lembra de nada, né, Carlos? Fala que estudou 2 anos e não lembra de nada, então não tem como você não lembrar. O que você lê aqui, o que você aprender aqui, marca, na sua casa você dá mais uma pesquisada. E assim você vai aprendendo as coisas. E detalhe, a gente realmente aprende, por exemplo, o Lucas é da minha igreja, o Lucas tem um potencial para ser professor de escola bíblica, né? As irmãs também, a senhora já cuida de criança, né? Então, futuramente até de adolescente, de jovens, o Carlos também é líder de jovens. A gente realmente aprende 99% quando a gente começa a ensinar. Porque a gente tem medo de passar vergonha, a gente tem medo das perguntas que vão vir. Então a gente fala, eu tenho que estudar. E outra, você não vai gastar seu dinheiro à toa, querendo ou não, R$80 é dinheiro hoje em dia, né? Do jeito que as coisas estão difíceis. Então o ideal é que você venha mesmo com vontade de aprender, sabe? Mesmo cansado, mesmo que você tenha um dia corrido, faz as suas anotações, em casa você tira 1 hora ali para você dar uma estudada.